lembre-se é o que ele diz, para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E, na verdade, ela vem inspirada em uma palavra que está em Josué 24. Aqui, Josué reúne o povo antes de entrar na Terra Prometida. E ele fala assim: galera, agora eu vou contar os feitos do Senhor. E ele começa a contar, desde a aliança que Deus fez a Abraão, até o momento que eles estavam vivendo, contando a história daquilo que Deus tinha feito e a história do Deus dos seus pais. E no versículo 15 ele falou, porém, ele explicou, mostrou quem Deus era. E aí no final ele falou, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué está declarando assim, pessoal, agora vocês conhecem a história de Deus, dos deuses dos seus pais. Mas agora é o momento de vocês decidirem quem vocês irão servir. E o Senhor nos direcionou a esse papo, que é o que os judeus têm o costume de fazer, sentar com as suas famílias e contar a história do Deus deles. E hoje em dia, às vezes, a gente para de falar nosso testemunho. A gente não conta. Às vezes, nós não sabemos a história dos nossos pais, como Deus os alcançou. A gente sabe poucas coisas, mas de onde Deus resgatou, qual era a dor deles, a coisa mais horrível que tinha sobre a vida deles antes do Senhor, às vezes a gente não sabe. E é exatamente isso, quando a gente expõe a nossa fraqueza, é que os filhos, que os jovens, que as pessoas ao nosso redor vão ver a força de Deus. É quando a gente expõe a nossa fraqueza. Porque enquanto a gente fingir que nós somos fortes, fingir que nós chegamos aqui bem, Deus nunca vai ser glorificado na nossa vida. O meu encontro com Jesus, não tem como não lembrar, mas foi em um momento da minha vida em que eu era ainda jovem, casada, com um bebê de 6 meses. E Jesus começou a se apresentar para as nossas vidas. Só que eu era muito jovem e eu não queria servir a Jesus, porque eu achava que ser crente era ser muito chato. Só que eu tinha um casamento abençoado, uma família abençoada, uma vida financeira abençoada, viajava para onde a gente queria, tinha tudo aquilo que eu sonhei, mas faltava algo. E aí os vícios começaram a entrar, os vícios começaram a ficar mais forte, os vícios com a bebida, a gente não bebia fora, bebia em casa. E eu conheci Jesus através do testemunho do meu esposo, porque ele foi o primeiro que Jesus chamou. E quando ele foi para Jesus, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Mas ele se entregou. Ele se entregou de uma forma que era Jesus o tempo todo. Para ele era Jesus o tempo todo, e eu não entendia aquilo. E eu não sabia como ler a Bíblia, eu não sabia como conhecer esse Jesus que ele tinha tido um encontro. Mas as atitudes dele me fez ter sede e vontade de conhecer esse Jesus. Aí foi aí que eu conheci Jesus. Comecei para a igreja com ele, mesmo sem vontade, eu ia para a igreja. E um dia, na sala da minha casa, eu lavando louça e falando, e eu ouvi uma voz, para tudo.
e vai me buscar. E eu falei, ué, agora quem está ficando louca nessa casa sou eu. Eu estou ouvindo vozes. E fiquei assim, mas eu fui, obedeci. E ali eu dobrei o meu joelho, e eu não sabia como orar, eu não sabia como ler a Bíblia, eu não sabia como falar com Jesus, eu não sabia como buscar. E ali eu comecei a ter uma sede de falar com Ele. E eu fui falando aquilo que estava no meu coração. E naquela tarde, Jesus me visitou de uma forma sobrenatural. E ali eu conheci realmente quem era o Deus que meu esposo estava apaixonado. Quem era o Jesus que aquele homem estava apaixonado. E eu me apaixonei por Jesus também. Agora a pastora Denise, mesma pergunta. Paz do Senhor. A minha família sempre foi uma família católica. E nós íamos à igreja católica de domingo de manhã. Mas, hoje eu me lembrei que quando nós éramos crianças, eu e o Dani, a minha mãe tinha um livrinho de música da igreja católica. E de noite a gente deitava juntas e cantava louvores. E faz muitos anos que eu nem lembrava mais disso. E eu tinha um vazio. A minha família era uma família alcoólatra. O vício entrou depois, na família da apóstola, mas a minha família era uma família alcoólatra. E eu era, desde criança, eu vi minha família beber muito. E comecei a beber. E tinha um vazio dentro de mim tão grande que eu não entendia. Era uma solidão, uma tristeza que eu não sabia explicar. E quando comecei a fazer magistério, acho que antes até, eu tinha uma amiga, tenho até hoje, ela me levou para o bar. Eu bebia muito e para superar, passar esse vazio que eu tinha. E toda vez que eu bebia, eu piorava. E eu ia para a igreja católica, no Jaraguá. E eu pensava em me matar muitas vezes. E um dia eu fui para a igreja católica de um padre Antônio Maria, ele é conhecido, ele era amigo da minha família, e eu saí para conversar com ele. E não consegui conversar com ninguém. E fiquei naquela capela no Jaraguá, horas e horas, e pedindo para aquela imagem falar comigo, fazer alguma coisa na minha vida e tirar aquela tristeza de mim. E não aconteceu nada. Não apareceu uma abençoada de uma freira para falar comigo. E eu saí, e na hora que eu saí, uma moça me entregou um folheto escrito Jesus te ama. E eu peguei e eu tinha pensado, tá bom, você não vai falar comigo, Deus? Então eu vou sair daqui e vou me jogar na estação de trem, que é metros da igreja. E eu vou me jogar na estação de trem. E antigamente não tinha as pontes, né? A gente passava pelo meio da linha. E aí eu falei, vou me matar. E eu saí de dentro da capela. Quando eu pisei na calçada, uma moça me deu um folheto, Jesus te ama. Aí eu falei, Senhor. Não falei Senhor. Não falei Senhor. Falei, tá bom, Deus quer falar comigo. E comecei a questionar, né? E continuava bebendo. E a mesma amiga minha, que me levou para o bar, me levou para a igreja. E fui para a igreja, na Vila Mirante, onde eu moro hoje. Fui para a igreja e comecei a frequentar. E confesso que comecei a frequentar a igreja, não por Jesus, mas por outros meios, por outras coisas, que não convém cá falar. Mas aquilo me fazia bem, começou a me fazer bem. E eu falei, tá bom, Senhor.
E como eu bebia muito, eu falei para Deus, falei, Senhor, se for o Senhor mesmo que quer mudar minha vida, que eu não tenha mais vontade de beber. E quando eu aceitei Jesus, nunca mais eu coloquei um pingo de álcool na minha boca. Nunca mais. Confesso que passei por vontades, porque é um vício, né? Mas para a honra e glória do Senhor, aquele vazio que eu sentia, aquela vontade desesperada de me matar, que eu não sabia explicar a tristeza que tinha dentro de mim, parecia um buraco sem fundo. Jesus preencheu. E fazem 30 e poucos anos que eu estou na presença do Senhor, e eu glorifico a Deus por isso, porque eu tenho certeza que se não tivesse tido um encontro com o Senhor, eu não estaria aqui, eu não teria uma família. Com certeza o diabo teria ceifado a minha vida. E foi assim que eu aceitei Jesus. Ele me aceitou. Achei interessante que nas duas histórias teve alguém, né? Porque às vezes a gente encontra, igual a amiga da Denise, ela saiu da bebida e encontrou Cristo, e ela podia guardar para ela. Ela podia muito bem, tá ótimo, aqui eu encontrei a salvação, e ok, mas não. Eu levei ela para um bar, eu vou levar ela para onde ela vai encontrar vida. Que isso possa nos despertar também, né? Porque nós encontramos o bem mais precioso. Como nós temos espalhado isso. E glória a Deus que vocês foram alcançados por Jesus. E não desistiram. Você tinha quantos anos, apóstolo? Eu tinha, acho que 23 anos, 22, 23 anos. Diz o meu marido 17. 17. Eu não lembro. É uma idade que muitas vezes pessoas que crescem na igreja vão embora. E o Senhor estava resgatando elas, que nunca tinham ouvido falar disso. E trouxeram para a presença de Deus. Não, e detalhe que eu lembrei agora. Quando eu comecei a fazer magistério mesmo, porque eu estudava no Gavião Peixoto. E nos intervalos, nos recreios, né, que a gente não fala intervalo, nos recreios tinham jovens fazendo culto. E foi assim que foi entrando o Senhor na minha vida. Porque até então era só a igreja católica, o espiritismo, mas elas faziam um culto no intervalo. E eu ficava de longe ouvindo. Nós temos pessoas aqui que estudam no Gavião. Tem isso ainda? Por nós que começa. Alguém ali teve coragem de falar, eu não vou reter para mim. Eu me arrependo de não ter feito isso na minha escola. Tinham pessoas que tinham célula e eu não frequentava. Mas, glória a Deus que existem pessoas que ainda estão dispostas. Né, que isso possa nos despertar, jovens que estão na escola, eu que estou na faculdade, vocês no trabalho, onde nós estivermos, né? Deus pode alcançar alguém ali. Isso é muito, muito precioso. Você também tem a história com o espiritismo, né, a sua família? A minha também. Você também? Pode contar um pouco sobre isso também. Como essa Na verdade, questão. Desde que eu nasci, Usa o microfone. eu via falar, né? E assim, a minha família frequentava, eu já fui em centro, eu já participei, já comia as comidas quando criança, os doces. E o espiritismo na minha vida, eles falam que era para mim ter desenvolvido, uma época. Mas eu sempre fui medrosa, eu sempre tive medo. E a única vez que eu fui, o Senhor não deixou, não permitiu. Eu cheguei até no lugar e o Senhor falou, aqui não é o seu lugar. Né? E a minha família, ela vem, tanto a minha como a do apóstolo, do espiritismo. Então, tinha aquele negócio de tomar banho, de sal grosso, todas essas coisas todas. E, por outro lado, eu era católica.
né? E eu era beatinha mesmo, assim, eu sabia todas as rezas, na minha casa eu era a única que ia para a igreja católica, pequena. Eu levava meu caderninho, a minha Bíblia, porque eu tinha vontade de aprender, né? Então, eu era a única que eu ia, eu só não consegui, toda vez que eu ia fazer crisma, meu pai mudava de casa, aí eu tinha que começar tudo de novo, mas eu sempre gostei, mas eu achava que ser crente era chato, né? De tantas coisas que eu ouvia falar, então, para mim, crente era alguém muito, assim, fora da minha realidade. Né? E a minha família era tudo nessa linha aí, de espiritismo, de desenvolver, de dom. Misericórdia. E Jesus nos alcançou. Glória a Deus. A minha família também. Desde que eu era criança, a minha mãe recebia, né, os espíritos e a gente tinha que pedir bênção para ela. E eu nunca fui muito afim disso, porque era minha mãe, né? Mas ela se transformava. E toda vez que tinha festa, a minha bisavó entrava na minha mãe. E naquilo, na minha cabeça, eu não entendia. Misericórdia. A bisavó entrava na minha mãe. E eu falei, Senhor, e Jesus? E a gente tinha que ajoelhar e pedir bênção. Todos os netos, os filhos, tudo. E eu era criança. E depois de mais velha também, a minha mãe levava a gente para o centro. Graças a Deus, nunca fizeram nada comigo, nunca falaram nada para mim, mas, infelizmente, pessoas da minha família eram bebês e ficavam no colo lá dos demônios, eles dando comida, bebida, e primas minhas foram batizadas por pais de santos, donos do centro, e a minha família era muito... Alguns ainda são da minha família, mas o interessante é que esses que são, às vezes, vão pedir oração para a minha mãe. Pedir para a minha mãe orar, para a minha mãe conversar, para a minha mãe dar algum conselho. Mas, para a honra e glória do Senhor, eu, a minha mãe, meu irmão, em nome de Jesus... Amém. Graças a Deus, a minha mãe, quando ela se converteu, ela decidiu se converter, não foi fácil. Eles judiaram muito dela. Minha mãe quebrou a perna várias vezes, minha mãe caía várias vezes, foi jogada de escada por demônios. Não eram pessoas, eram demônios. E ela bateu o pé e não vou mais. E para a honra e glória do Senhor, ela nunca mais foi. Glória a Deus. Para quem acha que o mundo espiritual não é real, o negócio é doido. E agora a gente vai entrando na nossa temática. Como que Jesus e o Evangelho de Cristo curaram as feridas da rejeição em vocês? Na verdade, como isso surgiu, quando vocês perceberam, e como Jesus foi essencial para curar a ferida da rejeição. Por mais que eu tivesse uma família, tal, né, meio que estruturado, né? Meia louca, eu sempre achei que eu era uma criança adotada. Eu sempre achei que... Então, quer dizer, na verdade, a rejeição entrou ainda quando eu estava sendo formada no ventre da minha mãe. E ali o diabo me pegou pela rejeição. De aborto e tudo, só que o Senhor não permitiu que isso acontecesse. E eu fui crescendo com isso. A gente acha que isso não tem nada a ver, mas tem. Porque eu fui rejeitada no ventre, meu pai não queria, minha mãe desse continuidade à gravidez. E aí, pediu para minha mãe abortar e tudo. Ela tomou remédio, tomou medicamento, mas não teve jeito. O Senhor falou, ela é minha, está selada e guardada. E a rejeição começou aí na minha vida. E eu fui crescendo e eu me achava diferente das minhas irmãs. Achava que os meus pais me tratavam diferente. E assim,
Olha, criança é bem complicadinho. Então, as minhas irmãs falavam assim, você é adotada porque você é pretinha. Porque meu cabelo era bem pretinho, assim, moreninha. Então, eles me falavam que eu era diferente das minhas irmãs e tal. E isso começou a ser gerado em mim. Eu realmente sou diferente. Eu acho que eu não faço parte dessa família. Eu fui adotada. Teve uma época que eu queria ir atrás da minha família, procurar. Olha como que a gente é louco, né? Jovem é louco. De tanto que falavam isso, eu achava que eu era rejeitada mesmo. E assim, ia acontecendo tantas coisas na minha família e que eu achava que eu era rejeitada mesmo. Coisas bobas, básicas, assim, eu achava que eu era rejeitada. E aí a rejeição entrou em mim. E eu tinha algo assim muito forte, que eu não podia ouvir a voz do meu pai. Eu ouvia a voz do meu pai, mesmo depois de casada, depois de com filhos. Se meu pai, ele é pernambucano, então ele fala alto, ele grita. Sabe? Ele vai falar um negócio, ele grita. Mas para ele está falando normal. Só que aquilo para mim soava como... Eu ouvia a voz dele gritando, aquilo para mim me trazia um pânico para a minha vida. E eu comecei a orar a respeito disso, porque eu não entendia por que eu não conseguia sentar na mesa com meu pai, eu não conseguia olhar para o meu pai, eu não conseguia falar com ele. Então, aquilo era um espírito de rejeição na minha vida. Então, eu vivi muitos anos da minha vida com esse espírito de rejeição. E quando eu descobri que eu precisava ser curada nisso, foi dentro da igreja. E eu passei por encontro, reencontro, e Deus ministrando o meu coração. E um dia, o apóstolo Eldo fez algo comigo, junto com o apóstolo e a apóstola Zilma, e ali ele fez o papel do meu pai. Então, eu recebi uma cura interior ali, e dali em diante, a minha vida começou a mudar em relação a isso, ao meu pai. E ali o apóstolo Eldo fez o papel do meu pai, ele me pediu perdão, ele conversou comigo, eu chorei muito. E aí o meu desafio de vencer tudo isso foi falar com ele. Eu falei, e agora? Tantos anos, como é que eu vou chegar para o meu pai e falar com ele? Se eu tinha medo dele, de chegar perto dele. Meu pai nunca me bateu, mas eu tinha pavor do meu pai. E o Senhor marcou um dia e eu falei com meu pai. E eu cheguei para o meu pai e eu pedi perdão para ele, abracei ele, ele me abraçou. E eu comecei a falar dos meus sentimentos que eu tinha em relação à rejeição e tudo. E como eu me sentia. E eu comecei a pedir perdão para ele. Aí eu percebi que eu perdi tanto tempo da minha vida com algo que o diabo lançou sobre a minha vida e que eu vivia aprisionada. Eu vivi tanto tempo presa. E ali o meu pai olhou para mim chorando e ele disse assim, filha, eu te amo. Você nunca me deu trabalho. Você é minha princesinha. E meu pai começou a liberar palavras sobre a minha vida. E ali eu comecei a chorar e eu falei, uau, quanto tempo eu vivi presa nesse sentimento, achando que ninguém me amava, achando que que meu pai não me via. E meu pai sempre me amou. Então eu perdi muito tempo da minha vida com isso. E quem me ajudou a me encontrar nisso foi Jesus. O Senhor Jesus me libertou disso. E hoje eu sou uma pessoa liberta desse espírito. E eu vou dizer uma coisa, a gente precisa lutar contra isso, porque isso é direto, isso é constante. A gente precisa de aceitação. Né? A pessoa que se sente rejeitada tem que ter aceitação o tempo todo. E o Senhor nos ensina. Né? E eu vivi que eu sou filha e eu tenho uma identidade no Senhor. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou amada por Ele. Né? Então, assim, Jesus me fez ver isso. Né? E quanto tempo eu perdi vivendo a rejeição, achando que ninguém me amava. E aí eu fui para um casamento achando que ia suprir tudo, que ali estava tudo bem. E não foi dessa forma, eu tive que ser curada, eu tive que abrir a ferida, expor o que estava aqui dentro para ser curada. Colocar para fora, né? Falar, buscar ajuda para aquilo que eu estava sentindo. E hoje eu posso dizer que, assim, eu amo meu pai,
Hoje eu não tenho mais pavor. Ele pode gritar, às vezes ele grita que ele é assim mesmo, é pernambucano, mas isso já não me faz efeito nenhum. A gente, sabe, ri, acaba brincando. Hoje eu consigo sentar na mesa com meu pai, eu consigo ouvir ele, eu consigo falar com ele, né? E mesmo com tudo isso, eu sempre respeitei meu pai, eu sempre honrei o meu pai. E vou continuar honrando, independente de como ele foi. Porque ele não sabia o que estava fazendo. Então, assim, eu perdoei, né? E é isso. Glória a Deus. Bom, a história é parecida. A minha mãe namorava com meu pai, sei lá quantos anos ela tinha, e engravidou de mim. E ele morava em Guarulhos. E aí ele quis também que ela abortasse tudo, e ela bateu o pé que não. E há 50 anos atrás, né? 50 e pouquinhos anos atrás, mãe solteira era vista como uma, né? Vagabunda, sem vergonha. E para a família também foi complicada, porque a minha mãe fala que a minha avó judiou muito dela. Minha avó sempre foi muito má. Minha avó gostava de ser um pouquinho ruim. E a minha mãe tinha que trabalhar, sair para trabalhar. A minha família toda, as minhas tias, todas trabalhavam desde criança. E a minha mãe saía para trabalhar e eu ficava com a minha avó. E eu cresci, né? Eu cresci ouvindo que meu pai não me quis, a família do meu pai não me quis. E isso foi gerando em mim um ódio, que até o perfume dele me fazia mal. E quando eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, a minha mãe continuava frequentando a casa da minha tia em Guarulhos, que era parede com a casa do meu pai, a família do meu pai. E a gente sempre foi muito lá. E minha mãe sempre falava: seu pai mora ali, seu pai mora ali. Não vai lá porque a sua avó é ruim, a sua avó é índia e não sei o quê. Então, eu sempre tive um bloqueio muito grande com isso, porque meu pai não me quis. Meu pai quis que minha mãe me abortasse. E, por um outro lado, o meu pai tentava se aproximar. E eu não deixava por causa dessas palavras. E ele me deu presentes, me levou na casa dele, mas eu nunca chamei ele de pai. Eu só falava você. Nunca me referia a ele como pai. E a voz dele me fazia mal. Causava uma coisa dentro de mim que é inexplicável. De passar mal mesmo, de sentir ânsia de vômito. E ele fez a parte dele naquilo que ele sabia, né? Que hoje a gente entende que eles foram criados assim. Ele não pode dar aquilo que ele não teve, né? Ninguém vai dar uma coisa que você não tem. E pela minha mãe sempre trabalhar muito, a gente foi criado praticamente pela minha avó e pelo meu avô. Quando o meu avô morreu, perdi a referência de pai. E isso piorou em mim, porque, pronto, e agora? Eu não tenho mais pai, né? Não tenho mais alguém que o meu avô sempre me protegeu, o meu avô sempre foi o meu pai. E a gente continuou frequentando a casa da minha tia. Ele continuava tentando se aproximar. Ele ligava na minha mãe, na casa da minha avó, e ele tentava me levar para passear. Me levou várias vezes no Parque da Estação da Luz. Tentou me levar para conhecer o aeroporto. Aí a minha avó falava: ele vai te sequestrar, ele vai te enfiar dentro de um avião e nunca mais você vai ver a gente. E eu não fui de medo. E por várias vezes ele tentou se aproximar. E eu passava muito mal só de pensar nele. E quando eu casei, o Cafu sempre ministrou na minha vida de você precisa procurar o seu pai, você precisa perdoar o seu pai. Né? Até mesmo antes de casar, teve aproximações, né? Mas não teve aproximação por causa de mim, teve aproximação por causa da minha mãe. Né? Eles tentavam reatar,
Mas mesmo assim eu nunca fui muito de conversar com ele, de parar e conversar mesmo. A gente estava junto, acampando, mas nunca foi de, pai, né? De ter uma saúde, uma vida de família mesmo. E a gente passeava, tudo, mas nunca foi pai e filha. Sempre foi a minha mãe com ele. E quando eu me converti, o Cafu falava, você precisa perdoar o seu pai. Não, já perdoei. Não, perdoar o quê? Não tem nada para perdoar. E isso Deus foi trabalhando na minha vida. E quando eu, na Batista, não era ministrada, né, sobre liberar perdão. E a gente começou a vir na Ágape, frequentar a Ágape, e começamos no encontro com Deus, né? Passamos pelo primeiro encontro, nós duas passamos juntas. Meu Deus. Deu trabalho. Demos trabalho um pouquinho. E nesse primeiro encontro com Deus, eu lembro até hoje, a gente ficou longe, a apóstola ficou lá na frente, eu fiquei lá atrás. E bicuda, chorando com os olhos inchados. E foi a ministração de perdão. Foi a que mais pegou na minha vida. E quando começou a ministração, eu falei, Deus, faz alguma coisa, né? Me cura disso, desse mal-estar. E quando acabou a ministração, que eu estava caída no chão, que eu levantei, eu vi as meninas do apoio me olhando, estranhas, assim, assustadas, né? Aí tem alguma coisa errada. Quando eu passei a mão, estava toda ensanguentada. Meu Deus. Tinha uma bola preta no chão de sangue. E aquilo saiu pelo meu nariz. Não me pergunte como. Não sei. Eu sei que eu estava toda suja de sangue no nariz. E aquela bola preta saiu pelo meu nariz. E a moça veio, me levantou, me limpou, trouxe uma toalha molhada, ela me limpou. E ela falou, você acabou de ser curada de um câncer. Meu Deus. E aquilo foi só o começo, né? Depois disso, eu engravidei do Quinho. E eu queria meu pai presente, né? Apesar de não ter na minha vida, eu queria ele presente. Mentira, não queria não. Não. Lembrei agora que não queria. Não queria. Foi insistência do Cafu. O Cafu pegava no meu pé. É o neto, é o primeiro neto. E detalhe, ele tem uma filha e um filho, que são meus irmãos. Eu não tenho contato com eles. E o Cafu trouxe o meu pai na minha casa, no Jaraguá, né? Ele veio na minha casa, mas sempre assim, eu aqui, ele lá. Nunca tive um contato com ele assim, de abraçar, nada. O único abraço que eu lembro dele foi quando ele se converteu, que ele ele chamou a gente para ir na igreja dele. E ele pediu perdão, mas foi eu assim e ele aqui. Ele foi um abraço, mas para mim não fez muita diferença. E ele conheceu o Quinho, conheceu minha casa, a gente saiu para jantar algumas vezes, mas nunca tive, assim, um amor por ele. E um dia, numa ministração, eu não me lembro aonde, Deus falou, comece a abençoar a ele. Porque eu sei que eu fui curada, eu sei que o Senhor queria me curar disso, mas eu não senti amor por ele, né? E eu nunca tive amor por ele. E aí eu já não sentia raiva, já não sentia mais ódio, não passava mais mal. Mas aí começa a abençoar ele, eu começo a orar por ele e abençoar a vida dele. E eu falei, Senhor, ele me fez tanto mal na vida, eu vou abençoar ele. E eu comecei a orar por ele e abençoar a vida dele. E tanto que meu pai me aprontou tanto na minha vida que na semana do meu casamento, ele ligou e falou, você tem certeza que você quer casar? Aí eu, tenho. Porque ele é negro. E o meu pai é índio.
O Gabriel parece ele. Então, ele é bonitão, Ele tem hein? a cor do Gabriel, o cabelo é assim. Ele não é branco, loirinho, né? Do olho verde. E aí, vamos fazer um acordo. Eu pago. Você quer fazer faculdade? E antigamente, faculdade era só os bambambam. Granfininho tinha faculdade. E aí, eu quero fazer faculdade. Eu pago sua faculdade, então não casa. Aí, eu xinguei ele. Falei, você nem venha no meu casamento. Para alegria do Cafu. E proibi ele. Entre a faculdade e o Cafu, eu prefiro o Cafu. Mas, depois eu fiz a faculdade, mas ele não pagou, foi eu que paguei. Glória a Deus. E aí nem proibi ele de vir no meu casamento. E aí ele conheceu o Quinho, e quando o Gabriel nasceu, depois que o Gabriel começou a falar, o abençoado do Gabriel queria conhecer o vô, queria conhecer o vô. E a gente levou na casa da minha tia, em Guarulhos, e aí a gente descobriu que ele já tinha separado da mulher, tinha dividido os bens, né? E não me deu R$1. Eu, com 15 anos de idade, ele queria me registrar, porque eu não era registrada no nome dele. Queria me registrar, porque ele tinha alguns bens, né? E ele queria me registrar, porque se ele acontecesse alguma coisa, eu tinha direito aos bens dele. E eu, glória a Deus, amém. E fui registrada no nome dele com 15 anos. E aí, quando a gente foi levar o Gabriel para conhecer ele, o Gabriel chegou a conhecer, a gente descobriu que ele tinha separado da mulher, dividido os bens, e não me deu R$1. Mais uma vez, ele me rejeitou. Mas aí, eu falei, fez para mim. Eu aguentei, mas fazer para meus filhos, não. E depois disso, aí ele ainda sumiu. Falou, eu vou ali, vou comprar uma mistura e já volto. Até hoje ele não achou a mistura. Ele foi matar o boi. Foi. Até hoje ele não está procurando a mistura. E nunca mais voltou. Eu sei que ele mora em Bragança Paulista. Não sei como ele está, não sei se ele está vivo. Mas a rejeição foi muito forte na minha vida, porque o diabo tenta, de todas as maneiras, prender a gente, né? E quando a gente se sente rejeitada, a gente procura a afirmação de todo mundo, né? Procura afirmação, procura se superar, porque eu tinha uma necessidade que depois eu descobri que era por causa da rejeição. Eu tinha uma necessidade muito grande de fazer bem feito. Eu não aceitava fazer coisa de qualquer jeito. E hoje eu entendo que é por conta da rejeição, porque eu tinha que ser aceita. Eu não podia falhar. Eu tinha que fazer bem feito para a pessoa falar, ai, que bom, você fez, que legal. E isso me fazia mal. E o inimigo quer nos prender, porque ele não é criativo. Ele não é criativo. Ele faz do mesmo jeito. De algum jeito ele quer nos prender, de qualquer jeito ele quer nos prejudicar. Ele deturpar a nossa imagem, né? Quando a gente não tem uma imagem, uma identidade no Senhor, a gente fica perdida. E o Deus dos seus pais, o nosso Deus, tem que ser vivo na vida dos nossos filhos, né? Hoje eu vejo o quanto Deus é maravilhoso, porque o Gabriel está na presença do Senhor. Tem a família dele. E o quanto o inimigo tentou parar isso, né? Fazer com que isso não acontecesse. Porque eu sei que se eu não tivesse me convertido, se eu não tivesse passado por tanta coisa, talvez hoje eu não estaria aqui, eu não teria minha família.
com certeza não teria uma nora, não teria meu filho, não teria o meu marido, porque mesmo depois de casada, eu não me sentia amada, né? Mesmo casada, por mais que o Cafu plantasse bananeira e falasse que me amava, eu não me sentia amada. E a rejeição faz isso na vida da gente. Eu não me sentia amada pelos meus filhos, eu não me sentia amada pela minha família, pelas minhas tias, por ninguém, independente do que fizesse. Podia ser por bem ou por mal, eu não me sentia amada de qualquer jeito. E isso, o inimigo quer isso, né? Porque se ele prender a nossa mente, ele já venceu. Então, é interessante a gente pensar, será que esse sentimento de... Porque eu descobri que você já teve aquele sentimento de, nossa, a Fernanda e a Patrícia estão lá conversando, eu acho que elas estão falando de mim. Aquela mania de perseguição é o sentimento de rejeição, é o espírito de rejeição, né? Eu li um livro da Joyce Meyer que fala Raízes da Rejeição, né? Que ela fala sobre o espírito de rejeição. E uma vez o apóstolo ministrou que o espírito de rejeição acompanha a gente, né? Ele acompanha. Ele atrai. Ele atrai. E aí, às vezes, você olha para a pessoa e fala assim, nossa, Gabriel está esquisito comigo. E não aconteceu nada. Ou uma situação que ocorre que você fala, será que é comigo? Sabe aquela mania de perseguição que você sente, sabe? Faz tudo ser sobre você, né? Isso isso é um espírito de rejeição, né? E a gente precisa identificar isso e quebrar isso nas nossas vidas, porque o Senhor quer curar as nossas vidas e depende da gente. A cura está disponível, né? E a gente precisa estar disponível, né? E ser franco com o Senhor, ser verdadeiro. Senhor, eu me sinto assim, eu sou assim, eu sinto isso, eu tenho essa mania de perseguição. E uma coisa que a apóstola falou, e é real, isso sempre vem sobre a gente. Não é porque eu fui no primeiro encontro curada que eu não vou lutar contra isso a vida inteira. E a gente precisa entender que se eu vim de uma família que me rejeitou, esse espírito de rejeição vai me procurar. A palavra fala que o diabo bate a nossa porta, né? O pecado bate a nossa porta. Então, assim, ele vem atrás da gente. E ele vem... E aí, como que está? Você está muito bem? Você está muito curada? Não é? Manutenção diária. É uma manutenção diária que a gente precisa ter. E ser liberto e procurar ajuda. Porque nós tivemos ajuda. Nós tivemos ajuda. Mesmo antigamente a gente não tendo tão fácil hoje nas nossas mãos, né? As coisas, né? Você procura, você pesquisa, o YouTube, tanta gente ministrando. Hoje é mais fácil, antigamente não tanto. Antigamente não tinha tanto. Antigamente, igrejas não ministrava sobre rejeição, sobre libertação, sobre cura, né? Sobre batalha espiritual. As igrejas não ministravam isso nas nossas vidas. A única coisa que era ministrada é o que era pecado e o que não era, né? Você tem que parar de pecar para ir para o céu. E aí a gente vivia numa batalha constante, porque eu era pecadora, eu que buscava o Senhor e eu me sentia rejeitada, né? E isso não era tratado, não era curado. E hoje nós temos essa liberdade de falar. Procura ajuda. Se você você tem esse sentimento de que é rejeitado, que não é amada, procura ajuda, né? Nós estamos aqui, a igreja está aqui, o Senhor está aqui para nos curar. Deixa eu só falar, eu lembrei de algo, para ver como que as coisas são. Eu me lembro que eu tinha 16, 17 anos já. Eu namorava com o apóstolo. E eu sempre tive vontade de ter uma boneca, mas eu nunca ganhei uma boneca.
E até porque eu já estava com 16, 17 anos, namorando, né? Mas o meu pai... E nem era bebê reborn. Graças a Deus. E o meu pai foi no mapping naquela época, e era época de Natal. E ele chegou com 2 caixas enormes. E colocou na sala, né? Aí minhas irmãs, a gente tudo ali, 2 caixas, somos 3. Está faltando uma caixa, está faltando alguma coisa, né? Mas tudo bem. E aí deu para minha irmã, para a Barbie, para a caçula, Margarida. E eu fiquei olhando, esperando o meu, né? Elas quando abriram a caixa, aquela boneca que chupava, o biquinho dela chegava a fazer assim. Aí você dava uma madeira, assim, virava. O meu olho cresceu. Eu falei, era o meu sonho ter uma boneca dessa. Cadê a minha? Só que na cabeça do meu pai e da minha mãe, eu já namorava, eu já tinha 17 anos. Uma moça de 17 anos quer uma boneca de presente. Mas eu queria uma boneca. E ali para mim, foi a gota d'água. Eu falei, pronto, sou rejeitada mesmo. Meu pai não me ama mesmo. Eu sou adotada. Chorei. Aí o apóstolo foi e comprou um urso enorme, branco, com coração vermelho. Enorme. Era maior do que eu, o urso. E ele veio com aquele presente e me deu, porque acho que ele falou assim, essa menina vai ficar doida, sei lá. E o urso estava escrito, eu te amo. Eu chorei, mas não era o urso que eu queria. Era a boneca do meu pai, não era do meu namorado, era do meu pai. E isso trouxe muitos traumas para a minha vida, né? E o diabo, ele age nisso. Às vezes a gente acha que o nosso filho, porque ele cresceu, aí não vai ligar. Não quer um colo. Não quer um colo, que nem o Tiago. O Tiago... Quer colo. Cafuné, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que aprender a lidar, né, com isso e não causar isso nos nossos filhos. É lógico, eu estou falando aqui, não foi a intenção dos meus pais, porque na cabeça deles, eu já era uma moça, 17 anos. Na nossa também, né? Mas era o meu sonho ter uma boneca, que a boquinha mexia, mas tudo bem. Depois o Senhor me deu uma bonequinha de verdade. Em nome de Jesus. Depois o Senhor... um bonequinho de verdade. Pronto, o Senhor me deu depois. Glória a Deus. Uma coisa que eu achei interessante é que a Denise falou, o diabo não é criativo. Então você percebe que na vida das duas começou com uma mentira. E ouvir muito uma mentira se torna realidade pra gente, verdade. Eu sou rejeitada. Na cabeça da apóstola, então, para os outros não tinha nem sentido. Mas para ela se tornou uma verdade, era uma mentira absurda. E é só isso que o diabo precisa. E acho interessante como Jesus nos ajuda. A rejeição, ela vem sobre as nossas vidas. Nós somos a rejeitada. Só que a gente acaba rejeitando as pessoas. E aí a gente, ao mesmo tempo que procura a aprovação das pessoas, a gente rejeita o amor delas. Porque o amor que você precisava não é o do seu marido. No caso das duas, elas tinham maridos maravilhosos. Tentaram suprir. Tentaram dar um urso, mas não era o urso. E não era nem sobre a boneca. Tentaram. Depois a gente vai conhecer um pouco da história do Cafu para ver por que ele era tão insistente de conhecer o pai, de conhecer o neto. Mas é uma ferida que ela só pode ser preenchida de Jesus. Nada. Suas amizades, a igreja, o seu relacionamento, seus filhos, trabalho, nada vai conseguir preencher algo que só Jesus pode. E o interessante é que a gente sempre quer que o outro seja suficiente, né? Sim. A gente busca no outro para preencher a nossa vida, né? A gente procura no outro situações, atitudes para suprir a gente, suprir as nossas vidas. E quando eu entendi isso, que só o Senhor podia suprir a minha vida, só o Senhor podia fechar essa ferida, me curar, né? Eu parei de cobrar, né? Eu cobrava do Cafu, sem querer eu cobrava da apóstola e do apóstolo, porque se o apóstolo passasse
E, eita, o que o apóstolo tem? Será que eu fiz alguma coisa? Isso já era automático nas nossas vidas. Então, assim, a gente procura no outro, né? E a gente não pode transferir, né, a responsabilidade. A gente não pode cobrar, porque hoje eu entendo que a gente precisa entender isso, que o diabo usou as nossas famílias para nos aprisionar, né? E ele continua usando as famílias para nos aprisionar. E quando eu entendo que a minha mãe, a minha avó, não passaram por isso que nós estamos passando hoje, né? Elas não conheceram, né? Elas não entendiam sobre o que está sendo ministrado, como que é, como tratar os filhos, né? Elas não aprenderam isso. Então, assim, quando a gente entende que eu não posso cobrar alguma coisa, né, que ela não sabe, eu não posso cobrar da posse uma coisa que ela não tem, né? Quando eu falo que a minha avó foi muito ruim, ela foi muito ruim para a gente, mas ela foi criada assim. E antigamente, a minha avó casou, ela não amava o meu avô. Ela casou com o meu avô porque o meu avô pediu, né? O meu avô pediu a minha tia de Guarulhos em casamento. E ela teve que casar com ele porque ela era a mais velha. Então, ela não foi um amor. Eles não se amavam. Então, e mesmo assim, tiveram 17 filhos. Imagina se amasse. Né? Mas, e o interessante é que, esses dias a minha mãe até falou sobre isso, que antigamente, quanto mais filhos, mais a família era importante. As famílias que tinham poucos filhos eram mal vistas. Então, tinha que ter filhos, né? Era que nem coelho. Então, é assim. E hoje em dia, como que uma mulher jovem, né? Mãe solteira, tendo que trabalhar, deixava os filhos em casa, né? Com a mãe, e ela não sabia como lidar com isso, porque ela era jovem também, né? Ela não aprendeu sobre isso. Então, muitas vezes, a gente culpa os nossos pais. O meu pai é a mesma coisa. Eu não sei da história dele. A única coisa que eu sei é que a mãe dele era muito ruim também, né? E tanto que quando a minha mãe estava grávida de mim, ela soltou o cachorro e o cachorro mordeu a perna da minha mãe. Minha mãe já estava 6, 7 meses. Então, assim, como que o inimigo age? Né? Ele vai usar daquilo que mais machuca a gente, das pessoas que vai nos ferir. Porque uma pessoa que não é importante para mim, se fizer alguma coisa, tanto faz, tanto fez. Não tem efeito nenhum. E ele vai usar as pessoas que a gente mais ama, né? E a gente precisa entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Não é contra aquela pessoa. Quando eu entendi que o meu pai não pôde me dar uma coisa que ele não teve, porque ele fez com os filhos dele, que ele criou, os 2 filhos dele, que ele viu nascer, que ele era casado com a mulher, ele rejeitou os 2 filhos e para fazer outra família, depois de velho. Então, assim, com certeza é um infeliz na vida, né? Porque você criou, se comigo ele fez que ele não me viu nascer, quis me abortar, tudo, mas ele fez com os filhos que ele criou, né? Então, assim, eu não posso esperar muito dele, porque ele também não teve. Então, quando eu parei de transferir a culpa dos meus males, quando eu parei de culpar as pessoas, eu falei, Senhor, então me cura. Porque eu não posso transferir. Eu não posso cobrar da Letícia um amor que eu não dou para ela, né? E assim, quando a gente, e é real, quando a gente é rejeitada, a gente rejeita as pessoas. A gente rejeita. E assim, querendo ou não, nas nossas atitudes, não ter vontade de abraçar, porque eu não tenho vontade. E eu sei que a minha falta de vontade de abraçar. Eu abraço mesmo, não quero nem saber. Não, a minha resistência ao toque é por causa de rejeição,
não é? Ah, vai todo mundo abraçar ela no É, final. mas é verdade. No encontro, uma vez, nós fizemos isso. Ela ficava, Ai, para de falei, andar. todo mundo vai abraçar a Denise. Foi todo mundo em cima dela, Eu não abraçou, queria apertou. ficar na Ágape, né? A primeira vez que eu vim na Ágape, que aquela mulherada me abraçando, eu cheguei em casa e falei para o Cafu, não vou mais nessa igreja. Não foi? O povo fica me abraçando, eu odeio que me abrace. Mas por quê? Eu não era abraçada em casa. A minha mãe saía para trabalhar cedo e voltava de noite, eu já estava dormindo. Então, a minha mãe é muito carinhosa agora com os netos, né? Ela era carinhosa, ela era amorosa, ela supria a gente em tudo, mas ela não é de ficar, eu te amo, eu amo você. Agora, ela é com os netos. E ela precisou aprender também. Mas ela não tinha tempo, né? Então, assim, a gente precisa parar de transferir e pedir, Senhor, realmente me cura. Me cura, porque eu não quero mais ser assim, eu não quero mais ter esse sentimento de rejeição. Eu não quero mais desconfiar. Quem passa por isso não confia em ninguém. E a gente acaba cansando a pessoa que está do nosso lado, porque nós queremos toda hora. Você me ama? Ah, não, mas você me ama. Ah, mas você me ama. Cansa a pessoa. Eu estou falando assim, porque cansa. Não, realmente. e aí quando Hoje a eu sei pessoa que fala, cansa. eu te amo, ama nada, é mentira. É verdade. Não era? É assim. Então, é o tempo todo. E é cansativo, realmente é cansativo. E a gente desconfia de todo mundo. E a gente precisa, Senhor, isso é verdadeiro, Senhor, eu não confio em ninguém. Eu tenho dificuldade de confiar. Eu Até tenho em Deus, né? Isso que é a até pior em Deus. Até em Deus. Porque eu não via, eu tinha muita dificuldade realmente de ver Deus como pai, porque o meu pai era uma bênção de Deus, né? Então, assim, eu tinha essa grande dificuldade. E quando o Senhor realmente me colocou no colo e me curou, e não foi no primeiro encontro, né? Foram vários e vários e vários. Até hoje tem encontros que tu precisa. E é tão real assim que, às vezes, eu falo, nossa, eu estou com uma saudade do meu avô. Meu avô morreu, eu tinha 7, 8 anos, acho. Porque eu sinto saudade do colo. Eu também. Né? Meu avô era meu pai. Eu sinto saudade do colo. Então, assim, é isso que eu falo. Esse sentimento vem atrás da gente. E a gente precisa entender. Senhor, tira isso de mim. Eu não aceito esse sentimento. Eu fui curada. Glória a Deus. Sufoca as pessoas. E isso é muito ruim. Sufoca. Você vê coisas onde não existem. Você cria coisas que não existem. Ciúmes, né? Ciúmes. Isso foi uma das partes que mais me atrapalhou a vida, assim, em tudo, porque eu sempre fui muito... Eu não era ciumenta, eu era doente de ciúmes pelo apóstolo. Quando a gente começamos a namorar, ficamos noivos, então isso era uma dificuldade muito grande que eu tinha no casamento. Então eu precisava de toda hora que ele falasse que me amava, porque eu não confiava em ninguém. Então eu não confiava em homem, eu não confiava nas pessoas. E através do testemunho de vida do homem que ele se tornou, Jesus, ele conseguiu extrair isso de mim, me ensinar a confiar nas pessoas, a amar, a respeitar e também saber que eu sou amada e que eu não preciso ficar o tempo todo buscando afirmação, porque o Senhor me escolheu, independente do que as pessoas pensam. Jesus me escolheu e me amou. Então, se Ele me amou, para mim é o suficiente. Hoje é o suficiente. Mas chegar até esse ponto de entender isso não é fácil. Não é fácil. Viver a rejeição não é fácil. É uma luta constante, é um aprendizado constante, é uma manutenção diária. Em relação aos ciúmes, eu tive que aprender a lidar com isso na minha alma, porque só quem sente sabe a dor que é na alma. E o ciúmes trouxe muitas coisas ruins para a minha vida, porque o ciúmes não é... Eu costumo dizer que as pessoas falam, ciúmes é prova de amor. Não é prova de amor. Porque quem ama, respeita. Quem ama, confia.
Então, o ciúmes não é prova de amor. Porque eu amo. Não, não é. É insegurança da pessoa. Então, eu era uma pessoa insegura comigo mesmo. Então, eu não tinha segurança. Uma característica de pessoas também com rejeição é essa questão do fazer por merecer. E com Deus, às vezes, faz isso, né? Tipo, a gente tenta fazer, ser alguém para ser digno do amor de Jesus. Assim como a gente tentava com os nossos pais. Tirar a maior nota, fazer tudo perfeito, não falhar. E com Deus não tem como. Porque nada do que a gente fazer vai ser suficiente para merecer o amor que Ele nos deu. E a gente vai falhar. E Ele vai nos amar, mesmo assim. Isso é completamente diferente. Eu acho que o ponto em que a gente para de projetar em Deus o Pai que a gente teve na Terra, é quando faz isso aqui. Porque Deus, por mais incrível que o seu Pai seja, Deus é muito melhor. Porque Ele não falha, Ele não abandona, Ele não às vezes os pais fazem coisas sem intenção. Deus não faz isso. Ele ama incondicionalmente. E glória a Deus por isso. Agora, para a última pergunta. Ai, meu Deus. E olha que eu tenho certeza que elas falaram da missa metade. Né? Isso aqui é só um gostinho de quero mais, gente. Para a gente aprender a sentar com os nossos irmãos e conversar. Me conta um pouco, eu estou passando por isso. E as pessoas têm. Então, talvez a gente está passando por rejeição e falar, eu sou a única pessoa que passa por isso na minha vida. Não. Não é. Existem pessoas que podem nos ajudar. E a igreja, Deus instituiu a igreja para isso. Porque imagina se a gente fosse alcançado por Jesus e vivesse cada um no seu quadrado. Nós nunca ia aprender um com os outros. Jesus não falha, né? Top. Quais práticas, agora vamos para o prático, te ajudaram a perceber o amor incondicional de Jesus por você no dia a dia? Porque, como a gente falou, a rejeição, ela está no suga, né? É uma passada de olhada ali que fala, fulano está falando de mim, tal. Quais as práticas que te ajudam vocês até hoje a perceber esse amor de Deus? A oração. Ir para a presença do Pai. A palavra que nos confronta, que nos cura, que nos transforma. O relacionamento na igreja, a comunhão com os irmãos. Porque, assim, uma coisa que nos faz querer fugir, porque a gente não quer nos ver. Então, a gente prefere fugir. E desconfia de tudo. De tudo. Então, assim, a gente prefere fugir do que enfrentar os nossos medos, as nossas dificuldades. E eu posso dizer que foi dentro da igreja, com os meus irmãos, que eu fui sendo lapidada, colocada no fogo, para criar resistência. Porque, assim, em Deus, porque quando a gente passa por tudo isso, a gente não quer se relacionar com as pessoas, a gente quer fugir. Eu vou sair, é melhor você mudar de lugar, é melhor, eu vou para outra igreja ou para outro lugar, porque lá as pessoas... Eu vou dizer uma coisa para você que eu aprendi. Não adianta fugir. Sabe por quê? Porque a rejeição está em você e não onde você. Então, onde você for, a rejeição vai te acompanhar. O problema vai te acompanhar. A dificuldade vai te acompanhar. Então, você pode mudar de igreja. Você pode ir para a melhor igreja do mundo. A top dos top. De cura. Mas se você não se permitir ser curado, não vai adiantar de nada. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de tudo. Se você não se permitir viver isso, você não vai ser curado. Não adianta fugir. E a gente só aprende com os irmãos. Porque vai ter aquele irmão que vai pisar no seu calo, onde dói. E é onde você vai aprender. Glória a Deus. Então, assim, não adianta eu fugir. Eu fugi por muito tempo desse confronto comigo mesmo. E foi dentro da igreja que eu fui confrontada. Foi dentro da igreja que eu aprendi a viver em comunhão. Foi dentro da igreja, com Cristo, vivendo,
que eu aprendi a amar, a respeitar e a se relacionar com as pessoas, através da palavra, através da oração, através da vida de Cristo. Então, assim, o Evangelho é transformação diária. Então, assim, da pessoa que eu era para a pessoa que eu sou hoje, eu passei por muitos processos e ainda estou passando por processos. Mas o mais importante é a transformação diária que Cristo faz em mim todos os dias. Então, essa transformação, se não houver transformação, de nada vale, de nada adianta. Então, a transformação em Cristo é que faz toda a diferença. E isso é a palavra, é a oração, é perseverança, é decisão, porque eu decido amar o meu irmão. Aleluia. Eu decido, mesmo que ele seja chatinho, mesmo que ele seja... Eu decido amar ele, porque através da vida dele eu aprendo. Glória a Deus. A permanecer, a perseverar e a viver em comunidade. Glória a Deus. Porque viver escondido, viver fugindo dos problemas, das pessoas, da dificuldade, não resolve nada. O Senhor, Ele nos expõe para nos curar. Ele não nos expõe para nos envergonhar, para nos maltratar. Não, Ele expõe. Ele quer que a gente exponha a nossa ferida para que a gente seja curado, liberto, sarado. Todos os dias. E é essa transformação que eu busco em Cristo todos os dias. Não sou perfeita, mas eu busco essa transformação todos os dias. E todos os dias eu preciso me arrepender. Todos os dias eu preciso ir para a cruz. Todos os dias eu preciso aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Todos os dias eu preciso da palavra, do alimento, que é Cristo, todos os dias da minha vida. Glória a Deus. É tudo isso aí que ela falou. Tudo isso aí que ela falou. É tudo isso aí. Realmente buscar o Senhor, né? Só nele a gente pode encontrar a cura, a verdadeira paz. Estar disponível para Ele nos curar, porque a gente pode estar juntos, né? Mas não estar disponível para a cura. Porque por muito tempo eu fiquei anos na igreja falando, não, eu perdoei, eu sarei, e não, não era. E ser verdadeiro com o Senhor, né? Ser sincero com Ele. A rejeição nos colocam máscaras, né? Coloca uma máscara de tá tudo bem, eu sou legal, eu sou... E, na verdade, não é. Né? É uma pessoa ferida, machucada, cheia de mágoas, cheia de raízes de amargura. E arrancar a máscara mesmo. E como a apóstola falou, o Senhor não nos expõe. Né? A gente precisa se expor ao Senhor. Senhor, eu sou assim, eu sou encardida, eu quero arrancar essa máscara de boa menina e mostrar para Ele, né, os nossos sentimentos verdadeiros, né, aquilo que realmente, quem eu sou. Porque uma coisa que o apóstolo falava você é aquilo que você é dentro de casa. Né? Então, assim, na igreja... Muitas vezes a gente coloca uma máscara e está tudo bem, né? E não está. Né? E a gente só consegue ser curado pelo Senhor quando a gente se expõe a Ele. Né? E realmente, o que a apóstola falou, de você conviver com as pessoas, de você estar com as pessoas, para mim isso é uma dificuldade muito grande. Quando as pessoas descobrem quem nós somos... porque acaba expondo... Né? Você se acaba se mostrando e a gente sai pelos poros. E isso que é legal, você saber que uma coisa que a gente precisa pôr na nossa cabeça, que a apóstola tem as dificuldades dela, ela luta contra as dificuldades dela, eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho os meus problemas, o Gabriel tem o deles, o Cafu tem o dele, a Letícia tem as dela. Então, eu não posso cobrar dela
se eu sei que ela está lutando contra isso também? Então, a gente precisa entender que o nosso irmão não é perfeito, como a gente também não é, né? É diamante lapidando diamante, né? Um lapidando o outro, e você riscar no outro vai doer muitas vezes. E o mais importante é que a gente é uma família e a gente precisa entender que, aquela pessoa não está numa boa hora, aquela pessoa não está num bom momento. E a gente precisa entender que isso acontece, né? Os dias maus chegam, né? Os dias maus chegam. E o que faz a gente verdadeiramente ser uma família e de entender o outro, de poder contar com o outro, é isso. Você saber que aquele dia a pessoa não está bem, mas eu estou disponível para ela, né? E da gente, eu estou aqui. Se precisar, eu estou aqui. Não precisa, muitas vezes, falar nada, não precisa, né? Uma coisa que a gente tinha antigamente era de bater o olho e saber como a pessoa está, né? E a gente precisa voltar a ter isso. Amém. Né? E a gente só tem isso com comunhão, né? É um Espírito só, é um Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós, então a gente precisa buscar isso, né? A gente, pelo olhar, a gente não precisava falar nada, mas pelo olhar uma para a outra, a gente sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual dentro da igreja. Sim. Então, pelo olhar, a gente já se comunicava e a gente já ficava alerta para o que estava acontecendo. E a gente precisa saber que as pessoas passam por dificuldades, né? E assim, não é porque ela está lutando contra um pecado, contra um sentimento de rejeição, que ela vai deixar de ser minha irmã, que ela vai deixar de ser meu irmão, né? A gente precisa buscar o Senhor, orar, buscar, adorar, porque eu confesso que as minhas maiores curas não foi orando, foi adorando ao Senhor, aos pés dele. Não foi falando, melhor fazer a fala, não foi falando, né? Foi chorando. E cada lágrima. E uma vez eu perguntei para o Senhor: Senhor, por que eu choro tanto? E o Senhor falou assim: eu estou te curando, eu estou te libertando. Então, assim, as minhas maiores vitórias foram aos pés do Senhor, né? Todas as minhas vitórias foram aos pés do Senhor, chorando, as lágrimas. E a gente precisa entender que a gente é um corpo só, né? E o corpo dói o dedinho, dói a perna, às vezes dói o corpo inteiro. Mas é um ajudando o outro. Amém. Né? A igreja veio para isso, para um ajudar o outro. Né? A gente não pode estar juntos e não ser juntos. Né? A gente não pode estar só juntos, a gente precisa ser um só. Né? Porque a gente vai ver defeitos. Né? Eu fugi e vi defeitos. Em todo lugar vai ter defeito. Né? E como o apóstolo falou, o problema não estava na igreja, o problema estava em mim. Né? Então, assim, quando a gente se expõe, Senhor, eu preciso de cura. Né? Eu não posso mais abrir mão de tudo e não ser curada. Eu preciso ser curada. E eu preciso buscar isso no Senhor. Amém. Orando, jejuando, adorando, pedindo ajuda, porque a nossa maior dificuldade é pedir ajuda. Eu ouvi uma frase, não lembro direito, mas é mais ou menos assim. Estava lá, se você procura uma igreja perfeita, e se você encontrar essa igreja perfeita, não mais ou menos assim, não vá para ela, porque se você for, vai estragar. Já estragou a igreja. Nossa, porque o problema não está na igreja, está na pessoa. Sim. Uau. Não sei vocês, mas estou assim, até meio tonta de tanta. Jesus é bom. Jesus é bom na vida das nossas irmãs. Jesus é bom na nossa vida. E como elas falaram aqui, a cura está disponível. Nós só precisamos deixar.
E aí agora eu gostaria que vocês orassem por nós nessa questão, porque vocês... Isso que é mais lindo no reino de Deus. Porque quando a gente passa por algo, nós temos autoridade para falar sobre aquilo. E uma música do Rodolfo fala, né? Das minhas feridas saia poder para curar. Então, às vezes a gente vai estar tipo, meu Deus, essa parte eu não vou falar para ninguém. Mas às vezes é isso que vai curar alguém. Às vezes a nossa maior dificuldade é que a gente fala, mano, isso eu não... Ah, não, isso eu não mostro para ninguém. Deixa Deus te curar. E você vai ser capaz, através do nome de Jesus, de curar outros. Então, por favor, nos dê esse presente e ore por nós, para que nós sejamos livres da rejeição. Se alguém estiver aqui também que... Eu estou fazendo isso, nem combinei, tá? Só Jesus na causa. É um tema muito forte. Eu aprendi que a rejeição é uma fortaleza. Né? Existem demônios, existem cativeiros, mas a rejeição é uma fortaleza. E a gente precisa vencer. E a gente não vence sozinho, é só Jesus. Então, se você está aqui e de alguma forma você foi tocado por esses testemunhos e você identificou em si que a rejeição tem guiado os seus passos e não Jesus, gostaria de pedir que você... Aí a gente pode encerrar o vídeo, tá? E pedir para que você viesse aqui na frente, para que essas testemunhas vivas possam orar por você. Não tenha vergonha, a gente está aqui entre irmãos. Né? Essa é a ideia.